Beleza, galera? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso canal Física Boa. A aula de hoje vai ser uma aula específica de resolução de exercícios. Vamos resolver 4 exercícios para poder a gente solidificar ainda mais o conhecimento aprendido na nossa última aula sobre o potencial elétrico. Mas antes de mais nada, tá? Não esquece de curtir aí o nosso vídeo. Se você gostou, dá um joinha aí para o nosso canal. E segue o nosso canal também e ativa o sininho para poder você receber as próximas notificações. Então vamos lá. Questão número 1, galera. Uma carga pontiforme de 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs, tá aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs, está fixa no vácuo e gera um campo elétrico à sua volta. Qual o potencial elétrico de um ponto situado a uma distância de 60 centímetros desta carga? Considere que a constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado à nona newton por metro quadrado, vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Beleza. Vamos lá, galera. A questão diz o seguinte: eu tenho uma carga elétrica pontiforme, eu vou representar ela aqui assim, ó. Tá aqui a nossa carga elétrica pontiforme, tá bom? O valor dela é de 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs, tá bom? E ela tá no vácuo. Ela gera um campo elétrico à sua volta, tá bom? Você viu comigo que toda a carga elétrica geradora cria um campo elétrico em volta dela, tá bom? E essa carga elétrica, tá bom? Ela vai também criar um potencial elétrico em um determinado ponto. A questão diz que temos um ponto, suponho que seja esse aqui, o ponto que eu vou chamar de ponto P, e que ele esteja a uma distância, segundo a questão, de 60 centímetros dessa carga elétrica. E eu quero saber qual é o valor do potencial elétrico justamente aqui, ó, nesse pontinho, beleza? Para você calcular o potencial elétrico, você usa a seguinte expressão, ó. O potencial elétrico em um determinado ponto P é igual a constante eletrostática vezes a carga elétrica geradora dividido pela distância entre a carga elétrica e o ponto hora analisado. Tranquilo? É só isso que você tem que fazer. Substituir os 3 valores aqui e calcular. Só que você tem que ficar atento para uma coisa. A nossa questão forneceu a distância em centímetros. Tá aí, ó, 60 centímetros. E antes de resolver a questão, você tem que passar isso para metros. Você já viu comigo aqui no canal que a gente tem um macetinho toda vez que a medida está em centímetros e você quer passar para metros, basta que você divida esse valor por 100. Então, 60 dividido por 100, o resultado vai ser 0,6. Só que agora são 0,6 metros, tá bom? É essa medida que entra aqui no lugar da distância. Bom, vamos então à questão. Substituindo os valores, galera. O K vale 9 vezes 10 elevado a nona. 9 vezes 10 elevado a nona. A carga elétrica, a quantidade de carga elétrica, ela vale 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs. Então aqui, ó, no lugar do Q, 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs. E a distância, Dzinho, agora em metros, vale 0,6. Tranquilo? Continuando então os cálculos. Primeiro eu vou resolver a parte de cima, valeu, galera? Aqui, ó, 2 números escritos em notação científica. Como é que você faz essa conta? Primeiro, multiplica só quem está na frente. 9 vezes 2, 18. Depois, você vai fazer multiplicação de potências de mesma base. Você repete a base, que é o número 10, e soma os expoentes. 9 do primeiro com menos 8 do segundo. E eu vou repetir aqui, ó, 0,6. Continuando,
18 vezes 10, 9 menos 8, vai me dar umzinho que eu vou deixar aqui, ó, quietinho. E vou dividir isso por 0,6. Bom, o que eu vou fazer aqui, galera? Ó, eu vou dividir, ó, 18 dividido por 0,6. 18 dividido por 0,6, galera. Ao fazer essa continha de divisão, 18 por 0,6 vai me dar 30. Valeu? O resultado dessa continha, ó, 30. E eu vou repetir aqui a potência de 10. 10 elevado a 1 é o próprio 10. E aí eu vou fazer a continha no final. Simples assim, ó. 30 vezes 10, 300 volts é o nosso resultado final. Beleza, galera? Simples, simples. Bom, vamos agora para a segunda questão. A questão também bem tranquila. Num campo elétrico, uma carga de 2 coulombs é levada de um ponto X a um ponto Y muito afastado, tendo as forças elétricas um trabalho de 100 joules. Determine o potencial elétrico nesse ponto X. Bom, a ideia é o seguinte, galera. Eu tenho, então, uma região com campo elétrico. Eu peguei uma carga elétrica, tá aqui, ó, de 2 coulombs. Peguei uma carga elétrica de 2 coulombs e um determinado ponto X e vou levar ela até um determinado ponto Y. Suponha que o ponto Y esteja aqui. E esse ponto X e esse ponto Y estão muito afastados um do outro. O que isso significa? Quando um ponto está muito afastado do outro, a gente considera o seguinte, que o potencial nesse ponto aqui vale 0, tá bom? Em outras palavras, é para poder você descartar o potencial elétrico nesse ponto. Só isso que você tem que ter em mente. Aí como é que você resolve a questão? Muito simples, meus amigos. O potencial, a diferença de potencial entre 2 pontos X e Y é igual ao trabalho realizado para deslocar essa carga entre esses pontos X e Y, dividido pela carga elétrica que está sendo deslocada. Simples assim. Bom, fazendo então o cálculo, vai ficar dessa maneira. Ó. O trabalho para deslocar essa carga elétrica do ponto X até o ponto Y vale 100 joules. Vai botar o 100 aqui. E a carga elétrica que está sendo deslocada, ela vale 2 coulombs. Colocou o 2 aqui. 100 dividido por 2, o resultado é 50. 50 volts, já que eu estou calculando uma diferença de potencial. Só que a questão está pedindo para poder você calcular qual é o potencial elétrico e não a diferença de potencial. Aí você tinha que lembrar o seguinte, a diferença de potencial entre 2 pontos X e Y é igual à diferença o potencial no ponto X menos o potencial no ponto Y, tá bom? A diferença de potencial, deixa eu riscar isso aqui, a diferença de potencial entre os 2 pontos você acabou de calcular, vale 50. O potencial no ponto X é o que eu quero descobrir. E a questão diz, ó, o ponto Y está muito afastado, ou seja, considere então, em outras palavras, que o potencial no ponto Y vale 0. Ou seja, resposta final, o potencial no ponto X é igual a 50 volts também. Tranquilo, galera? Essa questão, quando diz assim, ó, que um ponto está muito afastado do outro, ou então diz que um ponto está no infinito, quer dizer que eles estão muito distantes uns dos outros, é para você considerar que o potencial nesse determinado ponto vale 0. Tranquilo? Fica essa dica aí para você. Vamos seguir aí a questão para a questão número 3. Vamos lá, meus amigos, dando continuidade então à nossa aula.
Vamos para a questão número 3. A questão número 3 diz assim: determine o trabalho de uma carga elétrica colocada em um ponto A, cujo potencial elétrico é de 2 vezes 10 elevado à quarta volts, sendo o valor da carga elétrica igual a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Fique atento aí, tá, galera? Aqui deu uma falhazinha de impressão, então eu dei uma riscadinha aqui, botei o número 4, que é o expoente. E esse menos 6 aqui também é expoente, tá bom? Então, traduzindo, a questão informa o seguinte: eu quero que você descubra qual é o trabalho realizado sobre uma carga elétrica, tá bom? Essa carga elétrica, Qzinho, ela tem o valor de menos 6 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá bom? E ela é colocada em um ponto onde o potencial elétrico nesse ponto, chamado de ponto A, vale 2 vezes 10 elevado à quarta volts. Tranquilo? Só isso que a questão fornece. Para você resolver essa questão, você tinha que usar, então, a formulinha, onde a diferença de potencial entre dois pontos A e B é igual ao trabalho executado para poder transportar a carga entre esses dois pontos, dividido pelo valor da própria carga. Ou seja, a diferença de potencial é o trabalho dividido pela carga elétrica. E a questão está pedindo para eu descobrir quem é esse cara aqui, ó. Eu quero descobrir o valor do trabalho. Então vamos lá. Bom, para isso, basta você pegar a carga elétrica que está no denominador e passar ela para o outro lado. Ela está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. Então, o trabalho entre dois pontos é igual à diferença de potencial vezes o valor da carga elétrica. Eu vou usar a expressão desta maneira para poder resolver o nosso problema. E vai direto, é bem simples, ó. Deixa eu fazer uma divisória aqui. Então, o trabalho entre dois pontos A e B é igual à diferença de potencial entre A e B vezes a carga elétrica. Então vamos lá. O trabalho é igual. A diferença de potencial, né, vai ser 2 vezes 10 elevado à quarta, vezes a carga elétrica, tá bom? É igual a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6. Tranquilo? Fazendo aí os nossos cálculos, primeiro você vai multiplicar os números da frente. 2 vezes menos 6 vai me dar menos 12. E depois vai fazer aqui, ó, multiplicação de potências de mesma base. Você repete a base, que é o 10, e soma os expoentes. O 4 do primeiro com o menos 6 do segundo. Finalizando agora, o trabalho vai ser menos 12 vezes 10, 4 menos 6, menos 2 joules. Simples assim. Valeu, galera? Beleza, galera? Vamos então aí para a nossa última questão da aula de hoje. A questão diz assim: admita que a distância entre os eletrodos de um campo elétrico é de 20 centímetros e que a diferença de potencial efetiva aplicada ao circuito é de 6 volts. Determine nesse caso a intensidade do campo elétrico em volts por metro. Galera, preste atenção. Falou que tem eletrodos, são duas plaquinhas, uma positiva, outra negativa, entendeu? Então a questão está querendo trazer para você que trata-se de um campo elétrico uniforme, tá bom? Então eu tenho dois eletrodos, tá bom? Duas plaquinhas, uma positiva, outra negativa. O campo elétrico, então, vai do positivo para o negativo. Tranquilo? A questão diz, então, que a distância entre esses eletrodos é de 20 centímetros, tá? E o potencial elétrico aplicado a esse circuito é de 6 volts. Meus amigos, é muito simples. Para você resolver essa questão, você vai usar essa expressão, ó. A diferença de potencial
é igual ao campo elétrico vezes a distância entre os eletrodos. Simples assim, a distância entre as placas. A questão só forneceu para você que a distância vale 20 centímetros. Então, antes de qualquer coisa, você tem que pegar esse valor, dividir por 100, 20 dividido por 100, que vai me dar 0,2 metros. É esse valor aqui que você vai inserir aqui no lugar da distância. A questão, então, informa que a diferença de potencial aplicada no circuito é de 6 volts. Aqui entra o número 6. O campo elétrico é o que eu quero descobrir, tá bom? A questão fala, hein? Preste atenção. Determine, nesse caso, a intensidade do campo elétrico. Então você repete a letra E. E por último, a distância entre essas duas placas, que vale 0,2. Só isso, tá bom? Então, esse 0,2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Vai ficar 6 dividido por 0,2, que vai ficar ali do lado direito sozinho o nosso campo elétrico. Aí eu posso inverter os dois e efetuar os cálculos, tá bom? O campo elétrico, então, vai ser 6 dividido por 0,2, que vai me dar como resultado 30 volts por metro. Simples assim, meus amigos. Beleza? Esse assunto é um assunto importante, ele é cobrado nas provas, é cobrado nos concursos, e é um assunto que, em geral, tem essas questões simples, de simples cálculos. Você só tem que interpretar direitinho, tá bom? Mais uma vez, meus amigos, eu agradeço aí a presença de vocês na nossa aula. Se você gostou do vídeo, curte aí o nosso trabalho, tá bom? Dá um like, dá um joinha aí no nosso vídeo e até a nossa próxima aula. Aquele abraço, meus amigos.